Se você deseja saber qual é o maior sinal dos últimos tempos, a palavra de Deus diz que é a apostasia. Em 1 Timóteo 4:1, o Espírito Santo, ele anuncia a apostasia dos últimos tempos. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, esse versículo aqui é uma advertência profética sobre a apostasia que ocorreria nos últimos tempos. Um período que abrange desde a ascensão da igreja até a volta de Cristo. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, revela que muitos se desviariam da fé verdadeira, sendo enganados por doutrinas malignas. Então, o Espírito expressamente diz, né? A frase aqui está falando sobre a revelação que veio diretamente do Espírito Santo, sendo algo claro e certo. Deus já havia revelado essa apostasia por meio dos profetas e também dos ensinos de Jesus, como ele fala no seu discurso escatológico em Mateus capítulo 24, versículos de 10 a 11. E também o apóstolo Paulo em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que significa nos últimos tempos, né? É um período que antecede a volta de Cristo, incluindo o crescimento da iniquidade e da apostasia. A palavra do Senhor diz em Mateus 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Que amor é esse? O amor a Deus e ao próximo. Então, isso é uma preparação para que os corações venham a apostatar da fé. Tá? Mateus 24:12 fala sobre esse crescimento da iniquidade. Então essas coisas vão preparando o nosso coração. Apostatarão significa abandonar a fé, se afastar da verdade do evangelho. Então mostra que nem todos que professam a fé permanecerão fiéis, pois alguns se deixarão enganar. Depois o texto diz, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esses espíritos enganadores são espíritos malignos enviados por Satanás, que introduzem enganos no meio da igreja. Heresias, né? Que é toda sorte de confusão. Depois fala sobre doutrinas de demônios, que são ensinos contrários à palavra de Deus, promovidos por pessoas influenciadas por forças malignas, que são os falsos mestres, falsos profetas, falsos irmãos. Tudo que é falso, né? Eles entram na igreja que tem a cara de piedade, mas eles negam a eficácia daquilo que elas estão professando. Então, são pessoas que vêm por ordem de Satanás, para causar engano, principalmente naqueles, né, que não têm tanta base em relação à fé cristã, mas também para influenciar os grandes. Porque essas pessoas, quando entram na igreja, olha como que elas entram. Elas têm uma boa influência. Elas gostam muito de ficar perto dos pastores, da liderança da igreja. Por quê? Porque o objetivo delas é influenciar a liderança, influenciar o costume da igreja, influenciar o comportamento dessa liderança. Então, se houver alguma obra de pecado no coração dos pastores, dos líderes, eles vão conseguir fazer o trabalho que Satanás colocou no coração deles. Entendeu? Eles também têm um objetivo muito forte isso, é tomar o lugar daqueles que são sinceros, mas que por algum motivo eles não são tão atentos à vida espiritual, às coisas que estão acontecendo, né? Nesse mundo. Então, eles acabam ficando atrasados na vocação do Senhor. E essas pessoas acabam assumindo o lugar que era para um verdadeiro servo do Senhor ocupar. Então, o trabalho deles é algo muito sério, tá? Bem,
Então, essas doutrinas, elas incluem heresias, falsos evangelhos, falsas profecias, ensinos distorcidos que desviam da verdade bíblica. Então, a igreja deve estar sempre atenta e firmada na palavra de Deus para não ser enganada. Sempre. A igreja precisa voltar à escritura como ela é. Parar de ouvir os filósofos, as pessoas que têm uma opinião sobre a palavra de Deus, mas aqueles que apenas ensinam a palavra de Deus como ela é. Porque a Bíblia, ela se explica por ela mesma. Não precisa de alguém vir com uma outra fonte explicar a palavra de Deus, nada disso. Temos que ensinar a palavra de Deus como ela é. Então, esses falsos ensinos e enganos espirituais estão cada vez mais presentes, exigindo discernimento dos cristãos. E precisamos buscar o Espírito Santo e o estudo profundo das Escrituras, para não sermos levados por heresias. Então, aqui fala de uma necessidade urgente que se levante mestres capacitados, mestres com disposição e ainda fazer algo para o reino de Deus, em se colocarem na posição em que Cristo chamou. Porque há muitos mestres que estão desiludidos com a vida de pecado da igreja e acabam não resistindo mais. E procurando fazer a diferença. E eles acabam não procurando mais fazer a diferença. Então, a igreja, nesse momento, o que mais ela está precisando são de mestres, pessoas que ensinem a palavra de Deus, pessoas que estejam capacitadas pelo Espírito Santo para mostrar a realidade que está acontecendo na igreja, para que os crentes não venham cair na obra da apostasia, na obra do engano desses últimos dias. Por quê? Porque vai se levantar falsos mestres. E o combate às heresias, ele acontece através dessa revelação profunda da palavra de Deus, vinda por meio dos mestres. Amém? Os 5 ministérios, eles funcionam como escudo protetor da igreja, para que a igreja ela não venha cair nesses enganos. Então, quando esses ministérios, esses homens, né, que foram levantados por Deus para fazerem tal obra, eles se posicionam, a igreja ela cresce fortalecida no Senhor, firme na palavra. Agora, quando o inimigo consegue minar a vida desses líderes, a igreja ela pode acabar correndo risco. A igreja acaba correndo risco de deixar de existir. Conforme a palavra do Senhor falou lá em Apocalipse, né? A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela estava correndo risco ali, que Jesus havia falado para eles: olha, vocês vão deixar de ser igreja. Eu vou remover o castiçal de vocês. E olha que a igreja de Éfeso era uma igreja que conseguia identificar os falsos mestres. Quanto mais aquelas que não conseguem identificar os falsos mestres, né? Então, essa é uma advertência do Senhor Jesus a todos nós. E que não venhamos a nos entregar a esse caminho de perdição, esse caminho sem volta, que é o caminho da apostasia.